Porto Alegre é uma cidade rica em áreas verdes. São 580 praças, 10 parques e 3 reservas naturais. Mas para que a população possa aproveitar esses espaços plenamente, é necessário que haja manutenção constante. Por isso, tem se firmado parcerias entre o poder público e empresas privadas que adotam estas áreas. O Câmara na cidade de hoje acompanhou o vereador Beto Meche, do PP, que tem grande envolvimento nesta causa. Vereador, qual a importância para a cidade da adoção de praças por empresas privadas? Bom, as vantagens são várias. Primeiro, porque aquela praça ou aquele parque passam a ser melhor cuidados, são feitas reformas. Então, um novo ator, que não só a prefeitura, passa a cuidar daquele espaço. Então, fisicamente, já há uma melhora daquele espaço. Esse é o primeiro ponto. Mas há um ponto também psicológico aí, né? Isso mostra que a cidade ela deve ser cuidada por todos, né? Nós é que fazemos a cidade, né? A cidade deve ser cuidada por nós, porque ela nos pertence, a cidade não pertence à prefeitura. Isso no mundo todo é assim, todo mundo. Vou dar só um exemplo. O Central Park, Nova York, 85% dos investimentos do Central Park são feitos pela sociedade nova-iorquina, só 15% pela prefeitura. Isso é assim em todos os países. Então, nós precisamos ter mais essa cultura de que os espaços públicos nos pertencem à sociedade e a própria sociedade deve ajudar a cuidar desses espaços. Então já há uma melhoria física aí e psicológica no sentido de solidariedade, né? O cuidado solidário com esses espaços. Como funciona o processo de adoção? Bem, ele se dá de várias maneiras. Primeiro, um ponto importante aí, né? Isso começou em 86. Foi muito ousado para a época, porque não se admitia que a iniciativa privada ou a sociedade cuidassem de algo que deveria ser cuidado pela prefeitura. Aquela visão muito estatal. Então foi muito polêmico isso, foi muito ousado, mas na minha opinião correta. E se passou a se fazer então uma parceria. Está dentro do espírito das PPPs, na parceria público e privada. O adotante, ele passa a cuidar daquela praça ou daquele parque ou daquele espaço público, rótulas, canteiros centrais também, e ele tem o direito de colocar a sua marca ali numa placa, né? E a poder divulgar isso também. Ele até pode botar isso no relatório de responsabilidade social, que é obrigatório por lei todos os anos, também porque ele está cuidando de um espaço que é público. Então, para nós fazermos esse procedimento, se fez assim no primeiro momento. Depois houve uma radicalização. No governo posterior, se pensou o seguinte: bom, se o adotante passa a cuidar daquele espaço, ele vai ter que se virar sozinho. O adotante passou então a sozinho ter que cuidar daquele espaço. Isso passou a ser muito difícil, porque para adotar daí uma praça, ele tinha que executar o projeto, que é extremamente caro, fazer uma praça ou executar o projeto e ainda dar a manutenção, corte de grama, recolhimento de lixo. Isso passou a assustar muito os adotantes. Tanto é que quando eu assumi a ISMAN em 2005, somente 19 praças eram adotadas, um parque adotado e nenhum canteiro ou rótula adotado. Em 3 anos isso passou para 80 praças das 19, e todos os parques hoje estão ou adotados e um que está para ser adotado, que é o Marinha. Porque nós flexibilizamos, nós passamos a voltar a dar aquela característica de parceria pública-privada. Ou seja, o adotante ele passa a cuidar da praça, a fazer melhorias, não são só obras, mas também colocar funcionários para cuidar daquela praça, o zelador, o jardineiro, um operário. Ele pode daí usufruir daquele espaço, a fazer eventos, a colocar a marca dele, a divulgar isso, mas o poder público também continua a colaborar com aquele espaço. Ele também ajuda, ele pode também eventualmente ajudar a fazer o recolhimento de lixo, conseguir colocar uma compensação ambiental de um empreendimento naquela praça, ou seja, é uma soma de forças, de ideias, para que aquela praça então
passe a melhorar. Pode parecer muito 80 praças adotadas, mas Porto Alegre tem 580 praças. É pouco ainda. Nós conseguimos sim avançar muito nos parques. Hoje nós temos a Redenção adotada pela mesma empresa aqui da Orla, nós temos o Parcão, nós temos o Mascarenhas de Moraes, que é lá no Maitá Navegantes, o Marinha vai passar a ser adotado, e temos parcerias também na reserva do Lamy, não adoção propriamente dita, mas uma parceria também de cuidado daquela reserva. Primeiro, nunca houve uma adoção na Orla do Guaíba, né? E como as pessoas estão, e que bom, cada vez mais querendo melhorias na Orla, e as pessoas estão usando mais a Orla, nós passamos a priorizar a adoção, ao menos de uma parte da Orla do Guaíba. No primeiro momento, do gasômetro até o anfiteatro Pôr do Sol. Então, nós já tínhamos um número expressivo de pessoas usando a Orla, principalmente aos domingos. Impressionante. São centenas de milhares de pessoas que usam a Orla num domingo. É um número parecido com a Redenção. Poucos lugares no Brasil têm um fluxo de pessoas no mesmo lugar como aqui. Mas a prefeitura não tinha condições, pelo orçamento previsto, de dar a manutenção devida. Com exceção do recolhimento de lixo e do corte de grama, nós tínhamos aqui banheiros que já estavam desativados, né? Não tinha cancha esportiva, não havia iluminação à noite, então, portanto, quando iniciava a noite as pessoas iam embora. Então, nós ficamos durante 2 anos buscando a adoção. Foram tratativas difíceis, mas depois de 2 anos de trabalho ininterrupto, nós conseguimos a maior adoção do Brasil. A adoção da Orla do Guaíba e da Redenção são as maiores adoções do país. Nem em São Paulo e no Rio tem adoções do porte como essa aqui. E a empresa que adotou a Orla tem como o principal case de marketing internacional. Imagine. Então Porto Alegre está sendo até um laboratório. E por que isso? O que é importante? Para adotar a Orla, não há uma propaganda ostensiva, muito menos pelo contrário, né? Há alguma propaganda muito modesta. E há propaganda indireta, usando os meios de comunicação para mostrar que foi essa empresa que adotou a Orla. E também fazem eventos, recreação, jogos, lazer, eventualmente alguns shows, dentro, claro, de critérios pré-estabelecidos e acordados com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. E outras melhorias, iluminação. Hoje há um número expressivo de pessoas usando a Orla nesse perímetro à noite, tanto fim de semana como dia de semana. Os banheiros foram todos recuperados e alguns novos instalados. Nós temos aqui vários equipamentos de alongamento, fitness. Nós temos 3 canchas esportivas, inclusive 2 delas com pavimento de borracha. Nós temos bebedouros e há também um cuidado permanente da empresa. Ela se somou à prefeitura no sentido de ajudar a cortar grama, de recolher lixo e uma segurança 24 horas do dia para coibir eventual depredação dos equipamentos que foram aqui colocados. E o que é mais importante, tudo que foi colocado aqui são demandas dos usuários. E nenhum usuário pediu um prédio que fosse feito aqui. Não foi feito um prédio. Porque se fosse feito um prédio aqui, aí sim haveria uma degradação dessa área. Alguns entendem que a Orla precisa de prédios para se revitalizar, muito antes pelo contrário. Do outro lado da avenida, tudo bem, mas na beira do Guaíba nós não podemos ter prédios, porque o mundo mostra que é isso que deteriora uma orla, seja marítima, seja lagunar. Então, por que está dando tão certo esse uso da Orla? Porque tudo que foi feito aqui são demandas dos próprios usuários. O potencial do Guaíba é impressionante. Embora nós precisamos ainda da melhoria das condições, da qualidade da água, isso está sendo agora executado pelo PISA, né, o Programa Socioambiental, que vai tratar 50% do esgoto da cidade. E esse esgoto vem aqui para o Guaíba, então nós vamos ter a balneabilidade em Ipanema de novo.
Né? Talvez mais aqui perto também, até 2020, em Ipanema já antes, mas aqui também, né, nós vamos poder ter a balneabilidade. Mas a beleza, a paisagem disso aqui é impressionante. Né? Poucas metrópoles do mundo, raras metrópoles do mundo, têm uma paisagem natural como essa. Aqui é muito fácil navegar, nós temos que promover mais o transporte fluvial, mas o fato de nós fazermos esporte, caminharmos, nos entretermos aqui, isso já vale muito. As pessoas podem cada vez mais se sentirem seguras no Guaíba, ao menos nessa área aqui. Depois nós temos também Ipanema, que está muito bem, muito frequentado, extremamente frequentado. É impressionante o fluxo de pessoas que vão a Ipanema. O calçadão está bem, as duas praças das pontas também estão adotadas. Depois nós temos ali o Parque Guarujá, logo após Ipanema, também muito bonito, na beira do Guaíba. E temos depois ainda o calçadão do Lami, além da reserva biológica do Lami. Porto Alegre tem 72 quilômetros de orla. O fato de 1, 2 ou alguns quilômetros não estarem bem, não quer dizer que outros quilômetros não estejam bem. Então nós temos que descobrir mais essa orla e, volto a insistir, se muitos pontos da orla ainda precisam ser revitalizados, muitos outros pontos já estão bem revitalizados e muito bem usados para aquelas pessoas que já descobriram esses pontos e que todos devem descobrir. E não só porto-alegrenses descobriram esses pontos. Aqui, por exemplo, nós vemos ônibus de Erechim, de Caxias do Sul, carros de Alvorada, de Cachoeirinha, de Gravataí. Ou seja, quem vem do estado fazer um programa de visita para a capital, porque é a capital, e quem é do interior quer conhecer a capital, é um programa, eles vêm justamente para onde? Para a Orla e para a Redenção, principalmente. E que são pontos que estão cada vez mais revitalizados. Quais são os deveres do poder público em locais que são adotados por empresas? Bom, ele continua sendo responsável pelaquele espaço. Continua sendo, né? Porque é competência do poder público, no caso da SMAN, cuidar das praças e parques. Então, se o adotante não está cuidando, não dá o direito do poder público culpar o adotante perante a sociedade. Isso é um problema dele com o adotante. Então, primeiro, vai depender muito do acerto entre o adotante e a prefeitura. E vai depender muito também de qual praça e de qual parque. Né? Por exemplo, uma praça pequena, muitas vezes só o adotante cuidando basta. Então tem casos, por exemplo, que o adotante corta a grama e a SMAN só recolhe depois a grama cortada. É um tipo de acordo. Há casos em que ele corta toda a grama, cuida da grama e ainda bota o zelador, o adotante. Então vai depender muito do local e do tamanho da praça. Né? Agora, a prefeitura continua tendo que ter nos parques os funcionários. O parque é aquele que tem mais de 10 hectares. Menos de 10 hectares é considerado praça. Nas praças não há como ter sempre um funcionário permanente, mas vai ter que ter uma ronda da prefeitura, né, ao menos uma vez por semana, para ver como é que está o lixo, para ver como é que está a grama, para ver como é que está a iluminação, que é com a SMOV, né, independentemente do adotante. E, claro, cobrar do adotante se ele não está cumprindo com aquilo que foi pré-estabelecido e podendo até rescindir o contrato, o termo de adoção, se ele não está cumprindo com as obrigações, o que infelizmente é comum de acontecer. Mas é comum acontecer também a boa adoção. Os principais eventos da cidade deveriam ser no anfiteatro, porque ele foi projetado para isso. Por exemplo, o baile da cidade deveria ser aqui no Anfiteatro Porto Sol, e não na Redenção, porque ele é mais central, ele não compromete as pessoas que moram ao redor da Redenção, poluição sonora, é mais seguro, segundo a própria Brigada Militar, é mais bonito em termos porque ele é mais aberto. De qualquer maneira, quando também nós assumimos a SMAN, ele estava completamente abandonado e degradado. Poucas pessoas sabem, mas aqui dentro tem camarote,
tem salas, tem banheiros, enfim, é um local perfeito, é realmente um teatro. Como é que nós revitalizamos o Anfiteatro Pôr do Sol, assim como várias outras praças e parques da cidade? Além da adoção, nós passamos a cobrar pelos eventos. Então, todo evento feito num parque ou numa praça passou a ter que pagar pelo evento. Assim como em qualquer clube. E o pagamento não foi em dinheiro, mas sim em serviço ou em materiais para aquele parque. Então nós recuperamos a parte interna do Anfiteatro Pôr do Sol assim. Os eventos feitos aqui no anfiteatro, todos eles, ou aqui perto, passaram a ter que contribuir na melhoria do anfiteatro. Então nós reformamos todo o tablado, toda a fiação elétrica, recuperamos os banheiros, os camarotes, ele passou a ser interessante novamente. Então hoje nós temos aqui, seguidamente, shows, eventos aqui no Anfiteatro Pôr do Sol. E com a adoção da orla, houve a pintura externa, que é o que estava faltando ainda para o Anfiteatro Pôr do Sol. Então nós conseguimos fazer aqui, nesse trecho, que não é pequeno, entre o gasômetro, que foi recuperado pela Secretaria da Cultura, e do gasômetro até aqui, que foi recuperado pela ISMAN, junto com a iniciativa privada, nós temos hoje um espaço de primeiro mundo, seguro, com todas as infraestruturas que o usuário quer, sem prédios. Claro que para lá ainda temos um trecho ainda um pouco interessante, que vai ficar melhor depois da conclusão do PISA, que é o Programa Socioambiental. Está previsto aqui ciclovias e assim por diante. Mas é importante que as pessoas demandem cada vez mais e usufruam desse local, como estão usufruindo, mas não precisando mais ter aquele medo. Outro trabalho que conseguimos fazer também nesse período foi uma parceria maior com a Brigada Militar, além da Guarda Municipal, de fazer rondas mais periódicas nesse local, tão importante, mas que ainda tem aquele estigma de inseguro e de sujo, mas que está deixando de ser. Às vezes não é o dinheiro que vai recuperar uma área, né? Mas uma logística, né? A inteligência e buscar parcerias, né? Aí nós vamos conseguir melhorar esses espaços. A melhor coisa que tem para um bairro, para um local residencial ou comercial, é ter uma praça, um parque em condições e em uso, né? Isso é que é fundamental e aos poucos eu acho que está se conseguindo fazer isso. Para se ter uma ideia, nós conseguimos recuperar completamente quase 60 praças em 4 anos, de 2005 a 2008, com compensações ambientais e com contrapartidas de empreendimentos ou de eventos, 40 praças. Ou seja, foram mais de 100 praças completamente reformadas ou novas, feitas de 2005 a 2008, com essa filosofia público-privada, né? Ou seja, com muito pouco investimento público, mas tendo que ter depois o acompanhamento da sociedade. Existe um conceito aqui dos anos 70 que parque é aquela área com mais de 10 hectares. Menos de 10 hectares é praça, só que nós temos praças com 9 hectares, com 8 hectares, que são até chamados de parques por serem muito grandes. Então veja, nós temos 580 praças na cidade. Não tem município no Brasil com tantas praças, 580. E a maior parte delas com playgrounds, com canchas esportivas, com bancos, com infraestrutura. Não é só aquela pracinha que só tem ali um banco e arborização, né? Tem uma infraestrutura. E nós temos 3 reservas, não são parques, são as unidades de conservação. Então, o Parque Saint-Hilaire, que muitos pensam que é de Viamão, mas é de Porto Alegre, que são 1.200 hectares, é uma das maiores áreas verdes em área urbana do mundo, o Parque Saint-Hilaire, são quase 1.200 hectares, imagina, concebido nos anos 50 para proteger as nascentes dos arroios daquela região, dentre eles o dilúvio, ali está a principal nascente do arroio Dilúvio, totalmente preservado. Nós temos o Morro do Osso, e temos a reserva do Lamy José Lutzenberger, que é belíssima, né? E ainda está para ser criado agora a 4ª reserva, que é o Morro São Pedro. Então isso são reservas.
que tem uma importância para o clima, para a água, para a vegetação, para a fauna e também para o planejamento urbano, porque ele estanca a ocupação irregular de áreas. O Saint-Hilaire é um grande exemplo. Nós teríamos ali, se não fosse o Saint-Hilaire, um grande bolsão de áreas irregulares entre a Lomba do Pinheiro e Viamão. Porto Alegre tem 1.500.000 árvores somente em ruas e avenidas, sem falar da arborização em parques e praças e nas áreas privadas e em morros e áreas de preservação permanente. Então nós temos isso é um orgulho nosso, né? Nós temos uma arborização e isso é que mantém a nossa qualidade de vida. A poluição seria muito maior sem esse verde, né? Os ventos que assolam a cidade comprometeriam muito mais a cidade se não fosse a proteção desse verde, dessa arborização, né? Os alagamentos seriam muito maiores se não fosse essa vegetação. 60% da água que cai numa árvore é absorvida por ela, né? Então, nós temos que entender que isso é um patrimônio da cidade, né? O nosso maior patrimônio é o Guaíba, que por sua vez depende dos parques, das praças e dessa vegetação. Isso é um patrimônio para nós e para as futuras gerações. E o que é mais importante, é um patrimônio dos porto-alegrenses, mas como capital é um patrimônio dos gaúchos, porque quantos e quantos vêm curtir aqui a nossa cidade. Porto Alegre tem um dos maiores mananciais em área metropolitana do mundo, que é o Guaíba. É essa água que nos abastece, além de ser muito bonito. Ele ameniza o calor, né? Ele melhora a nossa qualidade do ar e nos dá água, né? Fornece a nossa água. Ele é muito grande, né? Nós temos que só priorizar mais aqui a navegação. Mas ele é formado pelo maior delta de água doce do mundo, porque os deltas são formações de rios no mar. Aqui nós temos formações de 5 rios no Guaíba. Então é o maior delta de água doce do mundo, isso é sui generis. Então as pessoas de fora que vêm para cá e navegam no delta ficam impressionados, ficam realmente impressionados. Lamentavelmente nós temos milhares de ocupações irregulares no delta do Jacuí, que é um parque estadual. Que sorte que lá no final dos anos 60, início dos anos 70, uma parcela da sociedade gaúcha conseguiu transformar o delta num parque, é um parque estadual. A maior parte desse delta está em Porto Alegre. Então, é um parque estadual, mas que a maior parte está dentro do território do município de Porto Alegre. Então nós também temos uma corresponsabilidade nesse sentido, né? E se faz muita demagogia em cima das pessoas que moram lá, sejam ricos, sejam pobres, por parte de vários governos. É uma pena, né? Porque é uma área totalmente alagadiça, é como se fosse um mega banhado e que não há condições de habitabilidade na maior parte, não que em alguns lugares não se poderia fazer. Mas ele forma aqui então, o Guaíba é formado por esse delta, são 5 rios, e que depois deságua lá na Lagoa dos Patos. Então vejam que manancial, aliás poucos sabem, mas depois do complexo amazônico, o Rio Grande do Sul é a maior potência hídrica do Brasil. Então vejam que riqueza, que patrimônio que nós temos, né? Isso precisa ser mais falado, isso precisa ser mais conhecido, mais respeitado e mais cuidado. Então nós precisaríamos entender melhor isso e preservar mais, né? Não há política para a preservação do delta do Jacuí, né? Nós tínhamos até pouco tempo apenas um fiscal para todo o delta, são 22.000 hectares, né? Poderíamos, que nem eu falei, ter mais navegação, mais turismo, mais trabalho de desenvolvimento sustentável com as pessoas que ali habitam e que querem isso, como por exemplo um viveiro de mudas nativas, né? E assim por diante. De qualquer maneira, está aí o delta, está se conseguindo preservar alguma coisa, né? Está se falando mais do delta do Jacuí, mas ele merece muito mais.